que a gente está vendo a respeito dos anjos ainda, só para a gente terminar essa parte e voltar ali para Daniel, para entender um pouquinho sobre esse ministério de Deus através dos anjos. Em Zacarias 1:6, tem um texto aqui em Zacarias capítulo 1, o verso 6. Na verdade, de 1 a 6, ele vai trazer isso, né? Mas o verso 6, vamos ler o verso 4 aqui. Ele diz assim: não sejais como os vossos pais, a quem clamavam os primeiros profetas, dizendo assim: diz o Senhor dos Exércitos, convertei-vos agora dos vossos maus caminhos e de vossas más obras, mas não ouviram, nem me atenderam, diz o Senhor, vossos pais. Onde estão eles, os profetas? Acaso vivem para sempre? Contudo, a minha palavra e os meus estatutos, que eu prescrevi aos profetas, meus servos, não alcançaram os vossos pais. Sim, estes se arrependeram e disseram: como o Senhor dos Exércitos fez tensão de nos tratar segundo os nossos caminhos e segundo as nossas obras, assim ele nos fez. E aí, aos 24 dias do mês, no 10º, que é o mês de Sebate, no segundo ano de Dario, e aí, olha só, Zacarias estava ali também, é, pós-exílio, e viveu ali no exílio, e provavelmente retornou a Jerusalém. Ele diz assim: veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Bereque, filho de Ido. Tive de noite uma visão, e eis que um homem montado num cavalo vermelho estava parado entre as monteiras que havia no vale profundo. E aí ele vai discorrendo sobre a visão, e aí, de repente, olha só, a, então respondeu, a, havia no vale, aí no verso 8, atrás se achava um cavalo vermelho, baio de branco. Então perguntei, meu Senhor, quem são esses? Respondeu-me o anjo que falava comigo: eu te mostrarei quem são eles. Depois a gente vai ver essa visão dos cavalos aí, porque também aparece em Apocalipse, né, os cavaleiros de Apocalipse, que é bem conhecido. Mas Zacarias tem essa visão também, ou seja, a mesma coisa que Deus estava falando para Daniel, falou para Zacarias, falou para Isaías, falou para João. Ele sempre vai falar e usar aí os anjos para ministrar a respeito daquilo que há de acontecer, que está bem perto de acontecer. Zacarias 14, voltando aí para Zacarias 14, o verso 5: fugirei pelos vales dos meus montes. Zacarias 14, 5, ele diz assim: ó, fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até a Zel. Sim, fugireis como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. E acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Mas será um dia singular, conhecido do Senhor, e não será nem dia nem noite, mas haverá luz à tarde. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e a outra metade até o mar ocidental. No verão e no inverno sucederá isto. Então será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, um só Deus. Toda a terra se tornará como planície. E aí ele vai discorrendo a respeito do futuro, a segunda vinda do Senhor. Nós vamos ver isso aí depois, mas é só para a gente entender, né, que todas essas visões que Zacarias teve, ela vai falar a respeito da última semana de Daniel.
Daniel, nós vimos 69, estamos vendo ainda, né? 69 semanas de Daniel. Nós estamos nesse intervalo aí de uma semana de Daniel, mas depois nós vamos ver essa última semana, e aí para a gente entender. E outros profetas também, através de visões e anjos, principalmente os anjos ministrando sobre aquilo que Deus queria fazer. Lembrando que todos os anjos têm um nome, ele não é um número, não é o número 538. Deus não chama por número, porque essa questão da identidade para Deus é muito importante. Por isso que nós vimos, e a gente já viu isso aí, a respeito de Daniel 1, quando Nabucodonosor muda o nome de Daniel, Misael, Azarias, né? E muda o nome deles para outros nomes que faziam referência aos deuses da Babilônia. Deus também vai mudar o nome de Paulo, Deus vai mudar o nome de Abraão para Abraão, de Sarai para Sara, de Jacó para Israel. A identidade é muito importante. Apocalipse, nós vemos que Deus vai nos dar uma pedrinha, depois nós vamos trabalhar mais sobre isso aí, e ele dá um nome. Então, quando nós chegamos em Daniel 8, verso 16, a gente já viu, mas quando fala, né, eu vi a voz do homem de entre a margem do lar, o qual gritou e disse, Gabriel, dá a entender essa missão. É Daniel 8:16. Então, eu tenho aqui o nome de Gabriel, o Daniel 9:21, a gente já viu isso aí, falava ainda em oração quando o homem Gabriel, que tinha presenciado na minha visão, ao príncipe veio rapidamente voando e me tocou na hora do sacrifício da tarde. Nome de Daniel aí, Gabriel, aliás, nome de Gabriel, Daniel capítulo 10, verso 13. Aí nós temos um outro nome, né, que é o arcanjo Miguel, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Só os demônios ou os anjos caídos, Deus não faz referência a nome, nem a Satanás, né? Então, como nós falamos em Ezequiel, uma vez caído, é como se não existisse mais diante de Deus. Deus faz referência em Ezequiel 28 a Satanás como um anjo de luz. Em outros textos, compara ele com uma estrela da manhã, mas são atributos, não é identidade. Uma vez que eles foram lançados fora do altar de Deus, a pessoa deixou de existir, seja ela um ser celestial ou não. O inferno é assim, ela cai no esquecimento. Por um tempo ela permanece, mas depois ela cai no esquecimento. Por isso que há tanta, como é que vamos dizer, misticismo, a questão de acender vela para mortos, a questão de alguns países têm lá culto aos mortos, a festa dos mortos, principalmente com um país como o México, país latino, país africano, até orientais, nessa, né, questão da ascendência, né? Os ancestrais aí tem essa questão do culto aos mortos. O diabo tentando aí manter vivo uma história que deixou de existir. Só para a gente saber que todos os anjos têm nome, todos sem exceção, e nós sabemos que existem milhares e milhares e miríades de anjos, e todos esses anjos são identificados por Deus. Né? E uma coisa importante é que um ser angelical, nós já vimos que ele pode destruir aí multidões, um anjo só, mas eles vivem, parece, muito tempo. Hebreus capítulo 12, olha a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 12, o verso 22, parece que nós vemos que um anjo aí, rapaz,
Por isso que eles sabem muita coisa. Viveram aí muito tempo. Hebreus 12, verso 22, ele vai dizer assim: mas tendo chegado ao Monte Sião, a cidade de Deus vivo, Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. E aí, depois só, e a igreja dos primogênitos, arrolados nos céus, e a Deus o juízo de todos os espíritos, dos justos aperfeiçoados. Somos nós a igreja, mas aí, uma hora nós vamos chegar, e aí o autor de Hebreus ele vai falar, olha, agora, né, tem chegado ao Monte Sião, o Monte de Deus, Deus vivo, a Jerusalém celestial, não é essa Jerusalém que a gente conhece, é outra morada, e incontáveis sócios de anjos, e a universal assembleia. Apocalipse 5:11, vira aí Apocalipse 5:11. Olha só, Apocalipse capítulo 5, verso 11, ele diz assim: vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono dos seres viventes, dos anciãos, cujo nome era de milhões e milhões, e milhares e milhares. Então nós vemos aí essa imensidão de anjos, mas depois nós vamos ver em Judas, quando você pega Judas, olha só, a, quando o arcanjo Miguel, diz a palavra do Senhor ali, disputava, Judas capítulo 9, ele diz assim: contudo, o arcanjo Miguel, quando contentava com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, olha só, ele estava lá atrás lutando com Satanás pelo corpo de Moisés, depois aparece em Daniel, depois é citado novamente em Apocalipse, o anjo Gabriel, que é citado lá atrás, né, em Daniel, depois novamente citado a, na aparição com Maria, entre outros. Então nós vemos que os anjos, além de eles ter uma força comunal, uma beleza fora do comum, assim, isso é bem legal também. Pega a sua Bíblia em Mateus 28, além deles viverem, eles não têm fim, os anjos não têm fim. Os anjos caídos vão para o inferno e depois para o lago, para o inferno não, para o lago de fogo e enxofre. Eles estão atormentando as pessoas no inferno agora, mas depois serão atormentados também. Mateus 28, capítulo 2 de Mateus, ele diz assim: eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou a remover a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como relâmpago, e sua veste como alva na neve. E os guardas tremeram. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. E não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver, ele jazia, ou seja, não estava mais no túmulo. Então, nós vemos aí a característica, novamente, dos anjos, é algo realmente que reluz, que brilha, que atrai, essa força aí fora do comum e a interferência na natureza. Nós vemos que os anjos têm esse poder sobre a natureza. Lucas capítulo 2, lá em Lucas capítulo 2, verso 9, e falando ainda sobre o anjo, Lucas 2, 9, é um anjo do Senhor, e um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe dizia: não temais, eis aqui vos trago boas novas, a nova grande alegria, que será para todo o povo. Falando sobre a vinda do Senhor Jesus, o nascimento, na verdade, do Senhor Jesus. Os anjos apareceram para os pastores ali. Então, nós
podemos ver aí que onde os anjos estão, a glória do Senhor está. E onde os demônios estão, Satanás, infelizmente, traz o ambiente. Não vou dizer a glória dele, porque ele não tem glória diante de ninguém, mas ele muda o ambiente, um ambiente de medo, um ambiente de insegurança. Você vai sentir isso sempre quando passa, às vezes, em algum lugar, às vezes você sente um mal-estar, você estava bem. Sabe quando você está bem? Nós vamos falar isso aí, espíritos territoriais. Você está bem, de repente você passa no ambiente, sente um maus pensamentos, você sente calafrio, você sente... E aí, antigamente tinha muito disso, né? E se perdeu, mas é uma verdade. Um ambiente onde Satanás tem maior influência, sem perceber quando você passa ali, você é cometido de maus pensamentos, você é cometido de sensações ruins, é, você vê que as pessoas, infelizmente, mais fracas, eu digo fraca no sentido de distanciamento de Deus, elas acabam sendo mais subjetivas, né, a essa influência. Por isso que a palavra de Deus diz vigiai e orai, porque infelizmente nós não sabemos os ambientes que passamos. Atos 1:10, ele vai dizer assim, ó, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. O que a gente tem que entender é que o anjo, ele tem essa característica e ele está sempre entre nós. Hebreus vai dizer que muitos receberam anjos sem perceber. Gênesis 19, a gente já falou, Juízes também, a gente já falou. Mas vamos ler Hebreus 1:14. Todos esses textos que a gente está falando aí, você pode ir anotando. Alguns tem na apostila, outros não, porque realmente as referências são bastante e acaba não... Alguns eu aproveito da apostila que já tem, outros não. Hebreus capítulo 11, o verso 4, porque Hebreus 1, desculpa, Hebreus 1, verso 14. Hebreus 1:14, ele vai dizer assim, ó, não são todos os espíritos ministradores enviados para o serviço, Hebreus 1:14, para o serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, olha só, todos os anjos, e aí, eles são ministradores da graça de Deus, enviados a serviço para a nossa vida, a favor, né, de Deus, enviado ao serviço por meio de Deus, a favor de nós que vamos herdar a salvação. Por isso que um anjo vai aparecer para Daniel, Zacarias, para Abraão, para Josué, vai aparecer para um monte, para Davi. Davi vai vir um anjo, né? Lá em 2 Samuel, você vai ver quando Davi faz o censo, aí aparece o anjo para ele matando é, uma praga, 3 dias de praga em Jerusalém. Hebreus 13:2, nós temos essas características, essas funções dos anjos. Não negligenciei a hospitalidade, pois alguns, praticando sem o saber, acolheram o anjo. E aí eu podia citar aqui a visita de Ló, né? Os anjos, quando visitaram Ló, Abraão, quando teve visita, Manoá, quando teve a visita dos anjos, para dizer que é, muitos, todos esses anjos, eles vão aparecendo, né, para ministrar alguma coisa de Deus a favor meu e seu. O que as pessoas chamam de anjo da guarda. Então, nós temos aí um anjo soprando no nosso coração, no nosso ouvido. Quem sopra no nosso coração é o Espírito Santo,
né? Porque nenhum anjo entra em ninguém, a não ser o demônio, quando a pessoa permite. Depois nós vamos ver isso aí, é também um negócio meio triste, mas infelizmente acontece, né? Os anjos caídos buscam o corpo para experimentarem essa sensação da carne. Os demônios se apropriam muito disso, esse prazer pela carne. Por isso que aparece em Gênesis 6, que nós vimos lá, quando os anjos caem, eles se apropriam para essas sensações do pecado que a carne oferece, né? Todo, é, como diz, né, o coração é a porta aí, né, para a mentira, fornicação, assassinato, adultério, inveja e tudo mais que a carne possa oferecer. Todas essas sensações é que os demônios buscam. E então nós vimos esse processo. Ainda em Marcos, uma coisa bem importante também, nós já vimos aí a aparência dos anjos, ministração. Marcos 12, pega a sua Bíblia, Marcos 12, uma coisa que às vezes as pessoas falam, a, a, a Bíblia, ela, ela não cita, ela não cita o nome de anjo de mulher. É, a, em nenhum texto da Bíblia você vai encontrar isso. O que você vê, às vezes, é imagem, tudo, mas a Bíblia não cita isso. Mas não quer dizer que os anjos não têm sexo, né? O gênero. Então, olha só. Em Marcos 12, 25, Marcos 12, 25, ele vai falar sobre. Pois quando ressuscitaram de entre os mortos, 12, 25, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos no céu. O fato de não casar e não se dar em casamento não significa que eles não tinham sexo. Eles tinham. Tanto é que nós vamos ver lá em Gênesis, capítulo 6, nós já vimos várias vezes isso aí, essa questão, quando ele fala, né, a respeito da queda, e ele fala, né, em Gênesis capítulo 6, vendo os filhos de Deus, verso 2, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, e que estavam entre todas que mais agradavam. Então, esses anjos caídos se apropriaram. Nós vimos lá em 1 Pedro também, a 1 Pedro, capítulo 3, e quando vai falar, né, o verso 19, né, quando ele diz assim, no qual também foi e pregou os Espírito Santo, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus. Aguardava nos dias de Noé, enquanto preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também são salvas, não sendo remoção, o qual depois de vir, e aí o verso 22, que é importante no caso agora da leitura, ficando-lhe submetido anjos e potestades e poderes. Esses anjos que eles vão, né, deixar a forma natural que era, a moradia celestial que ele era, que eles estavam na casa do Senhor, por viver uma vida perdida aí, né, longe da presença de Deus. E eles saíram da presença do Senhor. Ah, os anjos também, então assim, eles têm sexo. Não sei se tem uma anja no céu. Isso aí a Bíblia não descreve, não tem nenhum texto, procurei bastante, não tem nenhum texto que faça referência a isso. Mas eu sei que eles têm o órgão masculino lá, todos os anjos que apareceram
têm um órgão masculino. Como falei, não quer dizer que não tenha, não sei se tem ou não tem. Chegar lá no céu, você vai talvez ver uma anja, ela vai falar, nossa, ó, o Ronaldo falou que não tinha. Não, não sei se tem. Estou dizendo que na Bíblia ela não faz referência sobre um anjo mulher. Faz referência sobre anjos do sexo masculino. E sexo eles têm, e a gente já viu isso aí. Atos capítulo 30, outra função dos anjos, Atos 30, pega a sua Bíblia aí, Atos capítulo 10, Atos 30, ó, Atos 10, 30, Atos capítulo 10, 30, o verso 30, ele diz assim, ó, respondeu-lhe Cornélio, faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando a minha casa, a hora nona de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Ou seja, os anjos aí, eles trazem que Deus ouve a oração. Nós já vimos isso aí. Deus ouve a nossa oração e manda um anjo responder. Voltando para Daniel, vamos lá, Daniel capítulo 10, e aí o verso 13, pega a sua Bíblia aí, Daniel 10, 13. Olha só que ele fala assim, mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Então, o que acontece aqui? A primeira coisa que nós temos que entender é que existem espíritos territoriais. Para cada cidade, para cada estado, para cada região, nós temos hierarquia de demônios agindo ali. E aí nós temos também anjos para ministrar. Anjos não são onipresentes. Quer dizer o quê? Eles não estão presentes em todos os lugares. Eu tenho um anjo deslocado para uma determinada área e ali ele fica. Nós já vimos também nos estudos anteriores que existem demônios para tudo quanto que é falha e pecado agindo na vida das pessoas, na nossa vida todos os dias, tentando, né, influenciar. E cabe a nós, como nós lemos lá em Gênesis, quando Deus fala para Caim, olha, isso que o pecado bate à sua porta, cabe a você não dar lugar para ele. E a gente viu também que a serpente deu lugar, ou seja, até os animais podem recusar a influência de Satanás. Qualquer pessoa, até animal. Por isso que a serpente vai sofrer uma maldição, porque se ela não tivesse condições de rejeitar a ação de Deus, Deus não seria, do diabo, Deus não seria justo em amaldiçoar alguém que não tem força para resistir. Então, o que detém dos seus atos e pensamentos, isso aí você e eu temos autoridade. É, Isaías 43, isso é importante, quero ler com você também, na verdade, tudo é importante, né? Isaías 43, verso 3, 4, ah, tudo tem um preço. A gente já falou isso, eu já li esse texto também algumas vezes, mas é importante sempre entendermos isso. Isaías 43, verso 4, visto que fosse precioso aos meus olhos, diz o Senhor, digno de honra, eu te amei e darei homens por ti e povos pela tua vida. Olha só, falando de Israel, o verso 3, aí você pode voltar, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. E não só isso, né? Por amar tanto Israel, Deus deu homens e povos pela vida de Israel. Nós estamos falando de 3 reinos, né? O Egito, a Etiópia e Seba. E as multidões de pessoas que viviam e passavam por lá. Quando o homem pecou, para Deus separar
um povo para ele teve que trocar, deixar algumas áreas sem intervir na mão do diabo, e ele destruiu, né? Acabou com o Egito, acabou com a região de Seba ali, da Etiópia, Somália, toda aquela região, destruiu, acabou com aquela região. O continente africano se tornou um país pobre, um continente se tornou pobre, né? Os países que estão, né, mais de 50 países que estão no continente africano, em sua grande maioria, todos destruídos. Então, só mostra que onde o diabo põe a mão, é o que diz o Senhor Jesus, o diabo veio para matar, roubar e destruir. O último texto de hoje, que eu quero ler com você, Efésios capítulo 6, abre sua Bíblia aí, rapidamente, aí, Efésios capítulo 6, o verso 12, nós vamos, esse é o último texto de hoje, Efésios 6, o verso 12, que vai sobre o escudo da fé, o escudo da fé não, a armadura celestial. Efésios 6, 12, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só para a gente dar ênfase aqui. Principados, querubins caídos, potestades, arcanjos caídos, dominadores deste mundo tenebroso, não nós, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes, ou seja, os anjos caídos. Então, tem querubins, arcanjos e anjos caídos. E a nossa luta é contra esse grupo. Não é contra pessoa A, ou B, C ou D. Essas pessoas, infelizmente, às vezes são usadas pelo inimigo. O que nós precisamos fazer é ministrar sobre elas a graça de Deus. Então, hoje, você já vê isso aí, nós falamos, essa força, né, comunal dos anjos, nós vimos a beleza deles, a questão do sexo, ainda anjos ministradores, e nós vimos que eles são territoriais. Todos os demônios e anjos são territoriais. Os anjos não têm essa sede pelo poder daquela região. Mas nós vimos que tem um príncipe da Pérsia, depois nós vamos ver que tem um príncipe da Grécia influenciando. Então, infelizmente, tem demônios influenciando o Brasil, Estados Unidos, Argentina, Paraguai, Uruguai, Alemanha, Europa, não importa. Né? Os continentes aí sempre vai ter ali um, um demônio tentando manipular os governantes. Infelizmente, alguns conseguem mais, outros menos, mas no final ele manipula. Não tem jeito. Mas amanhã a gente continua. Pai, quero agradecer por essa manhã tão abençoada que o Senhor nos deu. Continua a nos dar direção e discernimento daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É que eu lhe peço na autoridade, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe todos nós, irmãos. Bom dia aí.